Mas agora a gente volta a falar com ele. Marcelo Bonholi chamando das ruas. Pois não, Bonholi? Exatamente, Chico, essa é a informação que a gente teve, né? O pessoal ali do DR estava fazendo uma obra nas margens da rodovia Victor Maida, tirando ali galhos de dentro justamente desse rio, a 4 quilômetros do local aonde foi o acidente, né? Eles acabaram desaparecendo e por fim eles acabaram encontrando o corpo preso em um galho. O corpo de bombeiros foi acionado com medo que esse corpo escapasse do galho e seguisse com a correnteza. O corpo foi removido de dentro da água e foi identificado. Na verdade ainda não foi identificado, né, fisicamente, não foi identificado com certeza, mas tudo indica que seja justamente a mãe desse jovem, desse garotinho, ou seja, a mãe que desapareceu com seu filho no rio ali em Bitinga. A situação que nos traz agora é que inclusive o Ed nos trouxe, né, é que enquanto a gente já tinha saído para a rua, nessa manhã foi encontrado, portanto, a criança também, depois dessa situação toda, o que traz ainda mais tristeza para toda essa tragédia e que nos faz lembrar, né? Parece que todo fim de ano, quando chove, acontece uma tragédia. Agora em Bitinga, em Araraquara, da outra vez, imagens de câmera de monitoramento aí mostram a mãe e filho passando próximo a um comércio ali, já próximo à água, correndo. Então é uma situação muito triste mesmo que a gente traz aqui para vocês, Chico. Nós estamos vendo a imagem aqui, né? Possivelmente a última imagem da mãe e da criança, né? Correndo ali, porque foi exatamente nesse local em que depois frentistas de um posto visualizaram a dificuldade dela ali para resgatar o filho e sendo arrastada também pelas águas, pela enxurrada ali para dentro desse córrego, o córrego do Saltinho, Ed. Isso, Chico, e essa situação aí acabou mobilizando, né, toda a força pública, infelizmente, e aí o corpo do pequeno Josué ele foi encontrado pela Polícia Ambiental, que estava fazendo as buscas já no rio Jacaré, Chico, um local bastante distante lá do ponto onde a mãe foi encontrada. E só fazendo uma pequena correção aqui, essa informação da retroescavadeira, ela, na verdade, o córrego do Saltinho naquele trecho, onde tem uma ponte, acabou tendo muitos galhos e troncos ali naquela região, e a retroescavadeira, na verdade, ela não estava em obras na Victor Maida, não era na rodovia, ela realmente foi chamado pela força pública para tirar os troncos e galhos ali para tentar facilitar o acesso do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, ao local onde a mãe depois foi encontrada. Então, por conta desse trabalho da retroescavadeira, a máquina ali naquela região, eles conseguiram localizar. E o pequeno Josué foi então encontrado no rio Jacaré Guaçu já, um local um pouco longe. A gente está até tentando confirmar quanto de distância, né? Porque a mãe, Chico, ela foi encontrada localizada a cerca de 4 quilômetros, entre 4 e 5 quilômetros do ponto onde eles acabaram caindo, né? Infelizmente, essa situação trágica, né? Como o Marcelo Bonholi bem pontuou aqui com relação ao final de ano, né? Com relação às chuvas torrenciais, né, Marcelo? Nós que acompanhamos tragédias aí recentes que infelizmente marcaram a vida da nossa cidade de Araraquara e da região, de toda uma família, né? Então a gente fica sempre nesse desespero, nessa agonia, e estava todo mundo com o coração apertado, né? Esperando, né? Aguardando ansiosamente para ter uma boa notícia, mas infelizmente não aconteceu. Fala, Bonholi. Só para complementar, ontem a gente tinha conversado com o pessoal do bombeiro, eu tinha trazido aqui para o pessoal justamente a preocupação do bombeiro com essa situação desse rio se desembocar ali no rio Jacaré-Guaçu. Essa situação foi confirmada, portanto, que ele fica exatamente a 8 quilômetros do local do acidente até o rio Jacaré, são 8 quilômetros, então o corpo da criança correu todo esse trecho, sendo levado pela correnteza até ser encontrado pela Polícia Ambiental. Mas vale lembrar que o desespero era justamente esse, né? Eles fizeram aí várias frentes, uma frente que ela avançou, né, muito mais nas buscas lá já pelo rio Jacaré e veio subindo, uma busca mais rápida pelo trecho todo e uma busca minuciosa, metro a metro, para ver se eles estavam enganchados em algum lugar. Tudo isso, é claro, é um processo já do próprio processo de busca em rios, né? E nesse caso surtiu efeito, trouxe aí a criança e a mãe nesta sexta-feira. E a gente observa ali, portanto, né, a mãe já correndo, tentando se abrigar ali em algum lugar por causa da chuva, e a mãe e a criança surpreendidas, né? Surpreendidos ali pela enxurrada. Lamentável. Por isso que a gente fala, os gestores públicos precisam ter a responsabilidade, o comprometimento de informar a população, a defesa civil, informar os moradores de pontos de riscos de alagamento. Os locais de alagamentos, quando a gente geralmente até recebe uma mensagem que é cadastrado da Defesa Civil, mas quando a chuva já está de forma torrencial,
quando o local já está alagado. Aquela e de aí chega anteontem? de forma atrasada a mensagem da Defesa Civil do Estado. Nós até comentamos isso. Aquela de anteontem que você ficou preso aqui sem o guarda-chuvas na emissora, Chico. A mensagem, já fazia umas 2 horas que estava caindo uma chuva torrencial aqui em Araraquara. E aí chegou a mensagem, praticamente depois de 3 horas, da Defesa Civil, dizendo que fortes chuvas estavam prestes a cair na cidade. Infelizmente, uma depois da situação maré. muito triste, é lamentável o que aconteceu. Eu realmente estava torcendo muito, rezando muito para que essa mãe e esse filho fossem encontrados com vidas, mas infelizmente as notícias aí não são boas, né? Não foram boas, infelizmente. Agora, o Chico tem razão quando diz que é preciso sim a Defesa Civil orientar as pessoas em relação aos pontos de alagamento, por exemplo, né? Porque isso já é mapeado. E assim, nós vivemos um país tropical, todo ano chove, todo ano tem alagamento, então a gente vive com os mesmos problemas de infraestrutura, geralmente nos mesmos lugares, nos mesmos locais. Então, sim, é preciso, quando não é possível fazer obras, né, para que esses pontos tenham a estrutura correta de escoamento de água, por exemplo, é preciso sim ter placas avisando sobre a periculosidade daquele local, né? Então, é isso que eu acho, Chico, porque isso acontece todo ano e é preciso sim que a Defesa Civil tenha um olhar mais clínico para essa situação, né? Para que não aconteça com frequência o que aconteceu aqui, né, com essa família, né? No caso com a Karen e com o Josué. A Defesa Civil tem que trazer informação de pontos de alagamento com antecedência, né? Se formou o tempo de chuva, tem monitoramento, tem que informar a população, tem que melhorar os canais de comunicação. Tem que utilizar outras formas de comunicação com a população. A comunicação da Defesa Civil está muito lerda, muito lenta, está demorando demais chegar à população e os gestores públicos também. Se não tem competência para resolver os problemas de alagamentos, que pelo menos melhore a comunicação com o seu público, com o povo da sua cidade. Porque você percebeu essa senhora aí correndo com o filho e de repente é surpreendida com o ponto de alagamento e é arrastada pela enxurrada. Uma criancinha de 5 anos de idade. Lamentável, né? Dia 28 agora de dezembro, 2 anos daquela tragédia em Araraquara, em que 6 pessoas perderam a vida dentro de um carro engolido ali na ponte da 36. 2 anos no dia 28 de dezembro. E aí, praticamente 2 anos depois, a gente registra uma tragédia na cidade de Ibitinga.